Fala pessoal, beleza? Vamos chegando para mais uma prova da OAB. Nós vamos resolver Direito e Processo do Trabalho. Vamos resolver hoje a prova do 23º exame. Como falei para vocês já na apresentação e em outras resoluções de provas, não se preocupe se a prova for anterior à reforma trabalhista, porque nós iremos atualizar, tá? Vamos atualizar cada questão, vamos atualizar o gabarito, de modo que você não sofrerá nenhum prejuízo, tá ok? Então vamos lá. Aqui você já sabe, nossos meios de contato, site www.profcarloseduardo.com.br, uma vaga minha, o Instagram, curte lá, segue lá, né? Curte ao Facebook, @professor_Carlos Eduardo. E aqui estão os nossos meios de contato que você já sabe, já tem aí também no seu material. Então, vamos dar início. Questão de número 70. Um empregado recebeu o contra-cheque de determinado mês com descontos a título de contribuição confederativa e de contribuição sindical. Por não ser sindicalizado, reclama junto ao empregador contra ambas as subtrações e este encaminha ao setor jurídico para análise. Diante da situação retratada, o que nós temos? Letra A. O desconto de contribuição sindical não é válido, mas o da contribuição confederativa está correto, posto que é obrigatório. Os descontos são inválidos, posto que o empregado não é sindicalizado e, portanto, não pode ser obrigado a contribuir. C. O desconto de contribuição sindical é válido, mas o da contribuição confederativa não, porque o empregado não é sindicalizado. E D. As subtrações são válidas, porque o empregado, mesmo não sendo sindicalizado, beneficia-se da convenção coletiva. O que nós temos? É uma questão anterior à reforma trabalhista. Ela trabalha com dois conceitos. Um é o famigerado, né, o chamado imposto sindical. Era aquele imposto, todo trabalhador sindicalizado ou não, perdia um dia seu de trabalho em favor do sindicato. Isso era uma coisa. Agora, a contribuição sindical, tá? Essa era a contribuição confederativa, que era o imposto sindical. Agora, a contribuição sindical é aquele empregado sindicalizado, tá? Que vai lá, é descontado por mês, por exemplo, R$50 lá em favor do sindicato, tá? Para ele ser sindicalizado. Então são dois conceitos diferentes. A reforma trabalhista veio e o que ela fez? Acabou com isso. Ela falou que agora a contribuição ela é facultativa. Então, o imposto sindical acabou. E essa contribuição sindical aqui, muitos sindicatos, mesmo sem autorização expressa do empregado, descontavam dele no contra-cheque. Agora tem que ter uma autorização prévia e expressa do empregado para que haja os descontos. Tá ok? Então, gente, bem importante, o gabarito mudou. Então, diante dessa situação aqui, ele não é sindicalizado. Se ele não é sindicalizado, o imposto sindical morreu. Então, se estão descontando dele imposto sindical, atualizando a questão de acordo com a reforma, está errado, é inválido. E a contribuição sindical, aquela mensal para você ser sindicalizado, se você não é sindicalizado, você não pode sofrer esse desconto, também inválida. Portanto, a resposta é a letra B, tá? Vamos ver os artigos concernentes a essa mudança legislativa. Vamos lá. Artigo 545 da CLT vai dizer para a gente o seguinte: os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quanto por estes notificados. 579, o desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de determinada categoria econômica. Tá ok? 582, os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento
dos seus empregados relativas ao mês de março de cada ano, com a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Ou seja, de uma coisa obrigatória, tornou-se facultativa. Tá? E aqui a questão, onde é que está o X da questão? Aqui. Ele não é sindicalizado. Se ele não é sindicalizado, é a mesma coisa que a gente falar que ele o quê? Não autorizou. Se ele não autorizou, ambos os descontos são inválidos. Beleza? Por isso a resposta é a letra B. Então, imposto sindical, contribuição sindical, pode acontecer desde que o empregado autorize. Tá? Então, essa foi a questão de número 70. Vamos lá, questão 71. A Sociedade Empresária Gardenia Azul Limitada aprovou o acordo coletivo junto ao sindicato de classe dos seus empregados, prevendo um plano de cargos e salários. Nele, as promoções seriam feitas no máximo a cada 2 anos, exclusivamente pelo critério de antiguidade. No período de vigência dessa norma, Walter ajuizou uma ação requerendo equiparação salarial a Fernando, referente ao período do acordo coletivo. Diante da situação concreta e da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho, nós temos: letra A. O pedido de equiparação salarial não é possível juridicamente porque a sociedade empresária possui plano de cargos e salários. B. A equiparação salarial só é possível atendidos os demais requisitos legais porque o plano de cargos e salários em questão não tem validade. Letra C. A observância ou não acordo ficará a cargo do juiz, porque não existe previsão legal. D. O plano de cargos e salários, por ser fruto de negociação coletiva e atender os requisitos legais, precisa ser observado pelo magistrado. Então, o que nós temos aqui? Equiparação salarial, nós temos a mudança legislativa lá no artigo 461, parágrafo 2º da CLT. Então, o examinador aqui, essa questão a gente vai mexer com ela, ela vai ser atualizada. O que nós temos aqui? Nós temos o seguinte: um acordo, né, coletivo, promoções seriam feitas a cada 2 anos, exclusivamente pelo critério de aqui, acordo coletivo, tá? Exclusivamente pelo critério de antiguidade. O 461, parágrafo 2º, vai dizer que nesse caso tem que ser observado o quê? O acordo coletivo, o que a empresa dispôs. Tá ok? Exatamente dessa forma. A empresa aprovou um acordo coletivo junto ao sindicato de classe dos seus empregados, prevendo um plano de cargos e salários. Promoções feitas ao máximo a cada 2 anos, exclusivamente pela antiguidade. Ela pode fazer isso? Pode. A reforma trabalhista agora a autoriza exatamente fazer uma promoção nos seus moldes, nos seus critérios. Lembra-se, o que é um acordo coletivo de trabalho? É o sindicato dos empregados, não é, daquela categoria, fazendo um acordo, né, direto com a empresa específica. Então a empresa procura o sindicato e fala: olha, eu quero fazer aqui a minha empresa somente uma promoção, tá? Como se fosse um quadro de carreira, podemos dizer, ou uma promoção por cargos, salários somente pelo critério de antiguidade, um merecimento, enfim, que fosse. O sindicato aprovando, não tem nenhum problema. Então a resposta aqui, ela não está tratando, veja bem, a questão não está tratando dos outros requisitos da equiparação salarial, que é mesmo empregador, é mesma localidade? Não é mais. Mesmo estabelecimento empresarial, tá? Isso aí é muito importante. Cuidado aí com a lei seca, porque se você está estudando ainda equiparação salarial e o seu material, a sua súmula não foi alterada ainda, nem a do TST foi, você vai ver ainda equiparação salarial nos moldes na redação na súmula 6 antiga. E não é. Agora, localidade não é mais mesma localidade, sim que abrangia a mesma região metropolitana. Hoje a gente fala em
mesmo estabelecimento. Então, mesmo empregador, mesmo estabelecimento, igualdade de funções, tá? Depois, essa função tem que ter igual produtividade, mesma perfeição técnica, aí depois a gente vai ver a diferença de função e no cargo, que está lá no caput do 461. Aqui a questão não está tratando dos requisitos lá do caput do 461. Ela está querendo o quê? Uma coisa mais específica. Está falando do 461, parágrafo 2º. Se há essa possibilidade de você fazer um plano de cargos e salários exclusivamente para acordo coletivo. Ponto. É isso que a questão quer saber. E é exatamente o ponto da reforma e é possível sim. Então, como é possível, qual é a resposta aqui? A resposta é a letra D. Tá ok? Vou ler com vocês agora o 461, parágrafo 2º. Os dispositivos desse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Por isso que eu acabei de falar para vocês, a questão não está tratando do caput do 461, dos seus requisitos originários, né? Lembra? Antes da reforma, como era? Antes da reforma, você tinha que provar o que? Um quadro de carreira tinha que ser aprovado pelo Ministério do Trabalho, e emprego para ele ter validade, né? E ele obstava já a equiparação salarial. Então, aqui, o quadro de carreira, quadro e plano de cargos e salários, continua obstando a equiparação salarial. Da mesma forma, olha só, os dispositivos não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira. Quais são os dispositivos? Aqui de cima, os requisitos do 461 caput. E parágrafo 1º, tá? Por meio de norma interna da empresa. Então, cuidado quando você estiver fazendo questão, porque pode vir regulamento de empresa estabelecendo plano de cargos e salários, também é plenamente válido e possível, tá? Ou conectivo aí, ó, de negociação coletiva. Quais são as duas formas de negociação coletiva? Acordo coletivo e convenção coletiva. Ou seja, no nosso exemplo, a empresa fez o que? Um acordo coletivo de plano de cargos e salários. E hoje, com a alteração da reforma, não precisa mais o plano de quadro e carreira, o plano de cargos e salários, ser homologado em órgão público. Não há essa necessidade. Tá? E por isso, voltemos aqui às assertivas. Ó, a equiparação é possível se atendidos os demais requisitos legais? Não, porque ela obsta. Tá ok? Obsta essa equiparação. Então, o plano de cargos e salários, por ser fruto de negociação coletiva e atender os requisitos legais, precisa ser observado pelo magistrado. Então, o que a questão aí está dizendo? Olha, você tem aí um plano de cargos e salários, exclusivamente pelo método do acordo convenção coletiva e por antiguidade. Pode? Isso é válido? Sim, o magistrado terá que observar esse critério. Tá ok? Então, ele vai ter que observar esse critério aqui na questão. Nosso amigo, ó, Walter ajuizou uma ação requerendo a equiparação salarial a Fernando, referente ao período do acordo coletivo. O Walter vai poder observar? Até vai. Vai ver primeiro o quê? Plano de cargos e salários dos dois. Tá ok? Mas, bom, aquele mesmo período, os dois estavam trabalhando. Aí, nesse caso, sim. Tá ok? Então, por isso que a resposta é a letra D de dado. Beleza, gente? Não fiquem de olho nisso aqui. Você hoje pode fazer plano de cargos e salários sem registro no órgão público. Observados aí apenas um dos critérios, ou antiguidade, ou merecimento, o juiz tem que ficar atento àquilo ali. Nesse exemplo da questão, se tem Walter e mais um, os dois submetidos ao mesmo acordo coletivo e etc. Ao cargos e salários, os dois exercem tudo igual.
aí sim o juiz vai ter que observar. O que não pode fazer é o seguinte: o cara que não está observando essa norma coletiva querer equiparação com o outro. Não, aí não pode. Por isso que eu falei que obsta. Agora, aqui, por isso que a questão fala, ó, referente ao período do acordo coletivo. Porque se a questão não menciona isso, a resposta não é letra D. Porque aí você teria uma pessoa de fora querendo equiparação salarial com a outra que está submetida àquele acordo coletivo, tá? Aquele acordo coletivo e de plano de cargos e salários. Aí não. Nesse exemplo, ele diz lá, referente ao período do acordo coletivo. Aí sim, estão submetidos à mesma coisa, aí é outra história. Tá bom? Então, vamos seguir. Questão 72. Um representante comercial ajuiza ação na Justiça do Trabalho pedindo a devolução de descontos. Ele explica que sua comissão sobre as vendas é de 5%, mas que pode optar pelo percentual de 10%, desde que se comprometa a pagar o valor da venda caso o comprador fique inadimplente. Alega que sempre fez opção pelos 10% e que, nos casos de inadimplência, teve de pagar o valor do negócio para depois tentar reaver a quantia do comprador, o que caracteriza transferência do risco da atividade econômica. Qual é esse princípio que caracteriza aí os riscos da atividade econômica? É o princípio da alteridade, que não pode ser de fato transferida ao empregado. Diante do caso apresentado da lei de regência, assinale a afirmativa correta. A prática é válida porque o representante não é empregado nos moldes da CLT, além de ter tido uma opção por ele tomada. O caso traduz uma truck system, sendo que a lei limita o período de representante, o prejuízo do representante comercial a 50% da venda não paga. A norma de regência é omissa a respeito, a situação caracteriza a cláusula de credere e vedada pela lei de representação comercial. O que trata aí essa questão? A questão trata exatamente da lei de representação comercial, uma coisa bem específica. Aqui o próprio enunciado da questão já está dando um indicativo de que essa norma é inválida. Tá? Pelo seguinte, ó, caracterizaria transferência do risco da atividade econômica. E por que caracteriza, transferência? Pelo seguinte, ele explica que a sua comissão sobre as vendas, ele tinha uma opção, era de 5% sobre a venda daquele produto, mas que ele poderia optar se ele recebesse 10% da venda, desde que ele se comprometesse ao valor total da venda caso o comprador ficasse inadimplente. Ora, essa transferência de inadimplência, aliás, foi transferida da empresa, que é uma responsabilidade, uma autoridade dos riscos daquela atividade econômica, de você estar no comércio e o cara comprar e não pagar, é um risco de quem? Da empresa, e não do empregado. Então a empresa transferiu essa responsabilidade ao empregado. Ora, a mesma coisa, eu te dou aí, você que está me assistindo, 5% sobre esse apagador que você vender, ou te dou 10% sobre a venda. Agora, se também não te pagarem, o problema é seu e você vai ter que pagar o valor total para mim. Olha só, olha essa transferência de responsabilidade. Não pode. Então, como essa alteridade aí foi quebrada, a cláusula já é inválida. Então, essa cláusula que faz isso é exatamente o quê? A cláusula del credere, que é vedada pela lei de representação comercial. Tá? Alega que sempre fez opção pelos 10% e que nos casos de inadimplência teve que pagar o valor do negócio para depois tentar reaver a quantia paga. Ora, tudo que ele pagou e etc. para a empresa, depois ele vai poder ter esses descontos na Justiça do Trabalho, sem dúvida alguma. Tá legal, gente? Então, é bem importante. E na lei de representação comercial, isso aqui está disposto, nós vamos ver no artigo 43. Tá beleza? Truck System, para não ficar vago, Truck System é aquele sistema onde você compra as coisas da empresa. Tá? Sempre de uma maneira bem mais cara, de uma forma que você sempre vai estar em
débito. Né? Eu te dou um salário de R$ 500, aí você tem que pagar tudo, comprar tudo da empresa em valores altos. Aí você sempre fica devendo, Esse é o sistema aí, quase que a gente pode dizer que é uma escravidão por dívida, podemos dizer. Tá? Então a resposta aqui, a norma de regência é omissa a respeito? Não, não é omissa a respeito, porque ela está lá no artigo 43 da Lei de Representação Comercial. Já falei aqui, e a prática é válida? Não, a prática ela é inválida. Gabarito, letra D. Tá? Vamos ler o artigo 43. Então, é vedada no contrato de representação comercial a inclusão das cláusulas del credere. O chamado truck system, sistema de troca, também vedado, consiste no pagamento integral por meio de bens, carta de crédito, valores, bônus ou outros instrumentos que induzem o empregado a adquirir mercadorias em estabelecimento do empregador. Só que ele sempre vai estar o quê? Em dívida também, né? Isso acarretando sempre uma dívida. E ele nunca consegue sair disso aí. Tá bom? E aqui eu coloco outras fundamentações para vocês. Essa responsabilidade da cláusula del credere que não pode haver. Por quê? Você quebra a alteridade. Você passa os riscos da atividade econômica que é do empregador para o empregado. E isso é vedado. Tá bom? Então, resposta à letra D. Vamos lá. Questão 73. Um grupo econômico reformado. Grupo econômico. Viu essa locução em prova? Já faz assim. É formado pelas sociedades empresárias XYZ Limitada. Com a crise econômica que assolou o país, todas as empresas do grupo procuraram formas de reduzir o custo de mão de obra. Para evitar dispensas, a sociedade empresária X acertou a redução de 10% dos salários dos seus empregados por convenção coletiva. Então você já coloca na sua prova para você não errar e não se confundir. Bota assim, não tem problema. Essa é a X, né? X reduziu por acordo coletivo. Y fez a redução em acordo coletivo. Então, convenção, acordo. E Z fez por acordo individual. Diante da situação retratada da norma de regência, assinale a afirmativa correta. Gente, questão simples, uma questão eminentemente principiológica, lá, princípio da irredutibilidade salarial, aquela clássica, o salário é irredutível, salvo por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Isso está lá no artigo 7º da Constituição Federal, tá ok? Então, aqui, você pode fazer por acordo e convenção? Pode. Pode fazer por acordo individual escrito? Não. Então, qual é a resposta correta aí? Só X e Y são válidas. Todas as empresas estão erradas? Não. Não se pode acertar a redução de salário por acordo coletivo nem por acordo individual. Está errado. A empresa Z não acertou a redução salarial na forma da lei, tornando inválida. Isso aqui é inválido. As reduções salariais em todas são válidas? Não, também está errada. A resposta é a letra C. Tranquilo. E olha, nas últimas provas do OAB, essa questão veio, tá? Claro, com uma outra roupagem, mas a mesma coisa. O salário é irredutível, salvo acordo com convenção coletiva de trabalho. Fica de olho nisso aí. Gabarito letra C, artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, que vai dizer pra gente o quê? Irredutibilidade do salário, salvo disposto em acordo com convenção coletiva. E aqui eu boto uma observação da reforma trabalhista. A reforma ratifica o posicionamento constitucional, acrescentar que o acordo ou convenção coletiva de trabalho, esses aqui são os meus comentários para vocês, deverá prever em seu instrumento proteção contra dispensa imotivada durante o prazo de sua vigência. Ainda o 611-A vai dizer, se for pactuada cláusula que reduz o salário ou a jornada, a convenção ou o acordo coletivo de trabalho. Tá vendo? Não fala em acordo individual aqui para redução. Deverão prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Beleza? Então, questão aí razoavelmente tranquilinha. Os irmãos Pedro e Júlio César
foram contratados como empregados pela sociedade empresária Arco Doce S.A. e lá permaneceram por 2 anos. Como foram aprovados em diferentes concursos públicos da administração direta, eles pediram demissão. E agora, com a possibilidade concedida pelo governo, dirigiram-se à Caixa Econômica Federal para sacar o fundo de garantia. Na agência da Caixa foram informados que só havia o depósito do fundo de garantia de 1 ano. Motivo por que procuraram o contador para uma explicação. O contador informou que não havia o depósito porque no último ano, Pedro afastara-se para serviço militar obrigatório. Então, Pedro, serviço militar. E Júlio César afastara-se pelo INSS recebendo auxílio doença comum. Código B31. Diante desses fatos, confirmados pelos ex-empregados, o contador ponderou que não havia obrigação de a empresa efetuar o fundo de garantia durante 1 ano para ambos. E aí, o que a questão quer saber? Está certo, está errado? Quanto que deveria depositar o fundo de garantia? Gente, muito importante, está lá na lei do fundo de garantia. Alguns artigos da lei 8.036 de 90 são imprescindíveis. Como, por exemplo, artigo 15, que trata dessa parte de depósitos, o artigo 20, que são todas as possibilidades de saque. Dá uma lida neles, porque vira e mexe essa questão vem principalmente concernente ao auxílio-doença. Você tem 2 formas de auxílio-doença. Você tem auxílio-doença comum, que é o que ele fala aqui, ó. Comum, meu piloto acabou. E você tem, ó, comum, e você tem ou o auxílio-doença acidentário. O depósito do fundo de garantia só vai incidir sobre o auxílio-doença acidentário, decorrência, né, do acidente de trabalho. Aí sim, tá ok? O auxílio-doença comum, não. Tá bom? Então, é bem importante vocês verificarem isso aí. Então, vamos lá. O que nós temos? Sociedade empresária tem razão, né? Júlio César. Júlio César está o quê? No auxílio-doença comum não tem direito, está correto. Mas está errada em relação a Pedro. Porque serviço militar obrigatório, a empresa tem que continuar depositando aí o fundo de garantia. Tá ok? A empresa continua, está lá no artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90. Serviço militar obrigatório, lá tem que continuar depositando o fundo de garantia. E auxílio-doença comum, não há esse depósito. Então você tem que diferenciar se o auxílio-doença é comum, se é um auxílio-doença acidentário, tá? Em decorrência aí do acidente de trabalho ou não, porque aí você vai ter divergências. Tá? Auxílio-doença comum não tem. Então, a resposta aqui é a letra de cara, é a letra A, porque serviço militar obrigatório tem que continuar depositando fundo de garantia, artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90. Tá beleza, gente? Então, questão 74, resposta letra A. Evidentemente, exclui todas as demais assertivas. Tá aqui, coloco para vocês, artigo 15, parágrafo 5º, tá? Ó, que vai dizer: o depósito de que trata o caput desse artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por, olha aqui, acidente de trabalho. Auxílio-doença por causa não relacionada com acidente não gera direito aos depósitos do fundo de garantia. Tá? Então, aqui você tem o artigo 4º, parágrafo 1º, também da CLT, com a reforma que ratifica esse entendimento. Beleza, gente? Então fiquem de olho nisso aí, porque isso vem muito em prova, essas hipóteses aí de depósito do fundo de garantia do militar, que está prestando serviço militar obrigatório, e do quem está no auxílio-doença comum. Tá bom? Então eu vou voltar com vocês no próximo bloco para a gente terminar essa prova. Bons estudos para você, um forte abraço e até a próxima!